Olá, a paz de Deus a todos. Para quem não me conhece, sou Lídia Mendes, bem-vindo ao Testemunho de Deus CCB. Vou contar para vocês quantas vezes Deus me livrou da morte. Estou feliz porque eu estou aqui. A primeira vez que Deus me livrou da morte, eu tinha 7 anos, mais ou menos. Era criança e criança sabe como é. Nós morávamos no sítio e na beira de um rio. E aquele rio, ele quando chovia lá para cima, ainda não estava chovendo lá onde a gente estava e a gente sabia que ia chegar uma enxurrada de uma hora para outra. Ia vir aquela enxurrada enorme assim, ia vir assim arrastando tudo, levando tudo e inundando tudo muito rapidamente. E criança queria ver como que chegava isso lá naquele lugar. E aí não tinha ponte, não tinha pinguela, não tinha nada, só tinha mesmo, era um coqueiro caído na beira. O pé de coqueiro, ele era muito grande e um temporal veio e derrubou ele e ele ficou servindo como uma pinguela, que a gente fala, né? Ele não estava assim tão firme, sabe? E aí então a gente queria atravessar, era um monte de gurizada. Nem sei quem era, e um pouco eram meus irmãos, outro pouco era de outras pessoas lá. Eu só sei que a gente corria lá, enquanto não chegava aquela chuva, que ficava correndo, atravessando aquele coqueiro caído ali, atravessava para o lado de lá e voltava. Então cada vez era um. Então tinha aquela fila de gurizada para atravessar. Aí era fundo, era grande, era na verdade o pessoal chama de braço do rio Cuiabá. E aí então a gente tinha essa brincadeira boba e que nem a minha mãe sabia, nem nossos pais sabiam. Então a gente atravessou aquele monte de gurizada e quando chegou a minha vez, quando eu cheguei no meio daquele coqueiro, um moleque que eu não sei quem era, rodou o coqueiro. Quando ele rodou o coqueiro para me derrubar mesmo, eu caí. Quando eu caí naquela água, tinha uma árvore caída também dentro daquela água ali, do lado do coqueiro, só que aquela árvore, ela estava caída, fundada mesmo, do lado do coqueiro. Aí então eu fiquei enganchada na árvore e eu não rodava, mas aí eu fiquei vendo a água escurecer, eu fiquei olhando na água com o olho aberto ali e olhando e vendo a água escurecer, que aquela enxurrada já estava chegando, já estava mudando a cor da água. E aí então uma criança foi lá e me puxou pelo cabelo, me arrastou até a margem lá e aí eles foram tentar fazer aquele processo lá para tirar a água do meu estômago, né, que eu já tinha engolido muita água. Foi a sensação da morte. Eu sentia, eu era criança, mas eu sabia que eu estava morrendo. E então eles foram tirar, diz que a água, fazer os meus socorro, sei lá, coisa de criança ali, tentando, né? Aí então eles começaram a mexer comigo ali para fazer aquilo ali. Eu saí correndo. Hoje eu não me lembro, mas naquela época eu sabia. Ai meu Deus, eu tô com medo. Pensei que era um bicho aqui, cheio de bicho. Aí então eu saí correndo atrás da criança que tinha me derrubado lá, né? Eu queria pegar aquela criança de todo jeito. Mas aí, nessa parte, eu vi que Deus foi maravilhoso, poupou a minha vida, porque eu ia morrer afogada. Se as crianças ali não conseguissem me tirar a tempo, eu teria morrido. Mas o Senhor me salvou. Essa foi a primeira vez que eu me lembro que Deus me salvou. Eu tinha uma dor no meu estômago muito forte. Eu fiz um exame e deu que eu tinha pedra na vesícula, que eu tinha que fazer uma cirurgia. E como eu tinha um bebezinho pequenininho, eu não queria passar por cirurgia. E eu pedi para uma farmácia que tinha perto de casa, que eles passavam uma mistura, uma coisa lá que a gente tomava e caía as pedras. Natural. E aí eu tomei aquilo. E eu falava pro meu marido, esse remédio vai me matar, isso vai me matar. E ele falava, então para. Eu falei, mas eu já comecei, agora volto até o final. Aí eu tomei. E aí deitei, né? De repente comecei a passar mal, tá? A piorar. Aí eu não conseguia mais levantar. Aí eu chamei meu marido com a voz muito fraca, que eu não consegui mais nem falar quase. Chamei ele, juntei toda a força que ainda restava em mim. E chamei ele e ele ouviu. E eu desmaiei. E ele me levou pro hospital, morrendo já. Aí quando cheguei no hospital lá, eles tentaram achar a minha pressão. Eu sentia tudo que estava em volta de mim, mas eu não tinha reação nenhuma, não conseguia abrir o olho. Parecia que eu estava desmaiada, mas eu estava bem ouvindo as pessoas ali em volta de mim. E eu ouvi que uma das enfermeiras lá que me atendeu falou assim, nossa, essa aqui já era. Achou que eu não estava ouvindo. Aí ela falou, nunca vi alguém estar vivo com a pressão
Assim, tava zerando a minha pressão. Aí eu falei, meu Deus, vou morrer. Aí eles me socorreram rapidamente e o médico disse que eu tinha que passar por uma cirurgia para retirar aquelas pedras e me deu uma bronca depois de eu me medicada ali, né? Falou pra mim que o canal da vesícula é da grossura daquela parte fininha que passa a tinta da caneta, sabe? Que ali não pode passar uma pedra muito grande, que as pedras que eu tinha era tipo assim de 1,5 cm, 2. Poderia ter morrido e que não era pra mim fazer nunca mais aquilo, que eu tinha que passar por uma cirurgia rapidamente. E eu passei pela cirurgia, Deus abençoou todas as coisas e eu tô aqui. Deus me salvou demais essa. A outra vez que eu vi que Deus me salvou da morte também, eu tinha o bebê que era 6 meses e a médica passou para ele própolis pro bebê e eu via que sarava. Ele tinha problema de garganta com 6 meses. Naquele dia eu tava meio gripada e eu falei que eu vou tomar umas gotinhas desse própolis porque se faz bem para ele, vai fazer para mim também. Ele tomava 9 gotas, porque era por peso, né? E aí eu pensei, eu vou tomar umas 3 gotinhas. E tomei 3 gotas. E aí então, eu tinha uma sobrinha minha que morava comigo, e ela falou pra mim assim, Lídia, a sua boca parece que tá inchada, parece que tá meio bicuda. Aí eu olhei no espelho assim, falei, ai, que é isso? Eu toquei na minha boca assim, eu percebi que tinha um caroço. Me lembrei, eu tinha feito uma cirurgia antes, eu me lembrei do meu médico, falei, vou ligar para ele, vou falar para ele. Aí ele falou, vai na farmácia e pede para eles te aplicarem uma Fernegan, que era para alergia, né? Aí eu fui e conversei com eles lá e eles me aplicaram a injeção. E fiquei esperando, mas não adiantava nada. O inchaço ia aumentando muito mais. Aí eu liguei de novo para ele, falei para ele, falou, então vem para cá, pro hospital, né? Aí eu fui, aí quando eu cheguei lá, ele me encaminhou tudo lá e falou, meu Deus, ainda bem que você veio, porque se fechar a sua garganta, você vai morrer rapidamente. Não tem o que fazer, a gente pode até tentar, mas do jeito que você tá, eu nem sei como que ainda você tá ainda conseguindo respirar. Aí então me internaram, mas eu fiquei irreconhecível, fiquei totalmente inchada. Eu fiquei naquele hospital dias. Se eu não me engano, parece que eu fiquei 9 dias naquele hospital. E eu fiquei muito inchada e ainda saí muito inchada. O médico falou pra mim assim que eu tive muita sorte de não ter morrido. Porque bastava ter fechado a minha garganta com aquele inchaço todo e eu teria morrido. E ele disse pra mim, olha, você tinha alergia a mel, alguma coisa assim? Eu disse não. Ele disse assim, então agora você tem. Se você teve essa alergia importante com esse 3 gotas de própolis, então agora você não pode nem passar perto de uma abelha, você não pode nem mel, nada de abelha, nada, nem própolis, nada, porque se te der outra alergia dessa, você não tem chance. E aí então, naquele dia eu vi que realmente Deus também me guardou, porque eu poderia ter tomado o tanto de gotas que o meu filho toma, né, ou mais, né, porque ele tomava 9 gotas, ele era pequenininho, e eu poderia ter tomado muito mais e ter morrido rapidamente, até sem chegar no hospital, né. Então dessa vez também, eu percebi que foi Deus também que me livrou. Outra vez que Deus me salvou também, eu tinha o meu filho fazendo faculdade já, e eu estava em casa fazendo almoço e ele me ligou, que eu levava e ia buscar, e era bem longe. E aí ele me ligou e falou, mãe, eu vou sair mais cedo, vem me buscar. Eu estava começando a fazer almoço, aí eu parei. Aí fui buscar ele. Naquela época eu não tinha muito costume de comer de manhã, sabe? E eu sempre tinha hipoglicemia, porque eu não gostava de comer, não tinha o hábito de comer de manhã. E aí, naquele momento eu nem lembrei de comer alguma coisa para ir, né, que era longe. Faltava bastante tempo ainda para mim chegar na faculdade, e ali era muito distante, não tinha nada em volta ali, era só assim, aquele asfalto e mato dos lados. Eu comecei a passar mal, de hipoglicemia, comecei a tremer. Quando eu começava a tremer, eu já sabia que era hipoglicemia, que eu tinha que colocar alguma coisa doce na boca imediatamente, senão eu desmaiava. E aí eu pensava, meu Deus, eu tenho que correr mais rápido, para chegar mais rápido, porque senão eu vou desmaiar aqui e vou morrer. Era um lugar que não tinha socorro ali. Aí eu corria mais rápido e ficava tremendo tanto. O meu corpo já pulava, meu corpo começa a escurecer e amarelar a vista. E aí
eu lembrei que sempre eu deixava alguma bala dentro do porta-luva do carro, mesmo sem parar, porque eu tinha medo de parar e depois não consegui mais nem continuar. E eu enfiei a mão no porta-luva e procurei assim e achei uma bala. Graças a Deus, porque se não tivesse alguma coisa doce para que eu colocasse na boca para passar aquela hipoglicemia, em qualquer momento eu ia desmaiar, tanto na estrada ou chegando lá, eu ia ter alguma coisa que ninguém ia saber o que era. E então, dessa vez também eu percebi que Deus me guardou também. E eu me lembro que eu senti também, muito próxima da morte também, foi uma vez que eu fiz uma viagem de ônibus para São Paulo, e eu fiz uma oração e pedi para Deus, para Ele nos guardar naquela viagem, né? A gente veio à noite, eu não gosto de viajar à noite, eu não sei se foi nessa época que eu peguei esse medo. Eu só sei que quando a gente estava vindo, todo mundo dormindo e só eu acordada, e eu olhava assim, do lado, assim, para baixo. Eu via que a gente estava numa altura muito grande, que tinha muitos pés de eucalipto assim lá embaixo. E as árvores pareciam assim, tão pequenininhas. E aí então naquele momento eu via que só eu estava acordada e o motorista, né? E aí então eu comecei a perceber que o ônibus começou a ficar de um lado e do outro, de um lado e do outro, assim, né? Aí eu já fiquei assustada. De repente eu vi que realmente o motorista estava dormindo. Aí ele chegou pro lado de cá novamente, uma carreta passou buzinando tão alto, todo mundo acordou assustado, porque o motorista deu aquela freada com tudo assim, e todo mundo ficou assustado. E ali naquele momento eu vi que se aquele ônibus tivesse caído naquela ribanceira lá, não sobrava nada, ninguém. Então aquele dia eu vi que realmente Deus me salvou da morte também. E a próxima vez que me senti assim, na beira da morte também, o último vídeo que eu contei, que tá aqui recente no canal, e foi que eu sofri aquele assalto e que eu senti muito próximo, muito de perto. E eu senti aquele revólver daquele assaltante ali no meu ouvido, tava engatilhando no meu ouvido. Então, realmente, aquele dia eu senti que eu ia morrer também. Senti a sensação da morte também. Eu vi que Deus me salvou também, foi ali. Tantas outras vezes eu vi Deus me livrando de acidente. Hoje eu tô aqui para contar para vocês que é impossível viver sem Deus. Se eu estivesse vivendo sem Deus, com todas essas coisas que aconteceu na minha vida, eu não estaria mais aqui. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter Deus na nossa vida, porque Ele é o nosso guarda fiel. E se você gostou do meu vídeo, dê um like, se inscreva, comente, compartilhe, para que você possa ver novos vídeos. Então, Deus abençoe a todos e fique com Deus.